Pergunte ao doutor. Oferecimento Hospital São José. Completo e inovador para acolher você. Miocore Cardiologia. Seu coração é nossa prioridade. Gastromédica Instituto Castelã. A sua saúde na medida certa. Unicred. Unidos somos Premium. Urque Diagnósticos. Há mais de 30 anos crescendo com saúde. Laboratório Búrigo. Pode confiar. Fábio Cancelier. Clínica Integrada. E Doutor Eduardo Martins. Transplante capilar. Restaurando sua autoestima a cada fio. Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Pergunte ao Doutor. Através das nossas plataformas digitais, o nosso portal pergunteaodoutor.com.br e o nosso canal no YouTube Pergunte ao Doutor. Aliás, aproveita, vai lá e te inscreve. Toda semana tem uma entrevista inédita para você. A tontura é um sintoma comum em pacientes de todas as idades, embora seja uma queixa mais frequente entre os idosos. Existe uma enorme gama de alterações, condições e doenças relacionadas a essa experiência. E por isso, os sintomas associados que surgem junto à tontura ou no mesmo período em que ela surgiu são as principais pistas para a descoberta de suas causas. Por se tratar de um quadro muito subjetivo e de origens diversas, a maioria dos diagnósticos depende da história relatada pelo paciente no consultório, ainda que muitas doenças exijam realização de exames e acompanhamento multidisciplinar. Muito bem, a minha convidada de hoje é a fisioterapeuta pós-graduada em fisioterapia vestibular e também mestre em ciências da saúde. Eu vou conversar hoje com a Érica Salvaro. Tudo bem, Érica? Seja muito bem-vinda ao Pergunte ao Doutor. Obrigada, agradeço o convite, por falar desse tema tão inovador, tão distinto, realmente, mas porém com muitas queixas de várias pessoas, por esse mundo afora, digamos assim. Bem, Érica, então, para começo de conversa, por que escolheu esta área tão distinta para atuar? Como foi a sua formação, Érica? Quando a gente passa na família uma situação de doença, de alguma patologia, acho que a gente se volta para isso e tenta realmente estudar, pesquisar sobre essa doença que afetou um pai, uma mãe, um irmão. Isso aconteceu exatamente com a minha família, quando eu estava na faculdade, e o meu pai, novo, 40 e poucos anos na época, começou a ter crise de tontura. E um médico aqui, um médico lá, daí que ficou uma semana internado no hospital, E eu, durante a faculdade, pensava, meu Deus, mas não pode ser tão novo, com esses sintomas. E eu lembro que na época eu fui pesquisar sobre isso. Como tratar labirintite, que até então era o termo falado, e ainda é. E achei um tratamento, na época, assim, na internet, dizendo que a fisioterapia tratava essa área. Em conversa, fui procurar uma professora e falei, como assim, uma área tão distinta da fisio? Ela assim, realmente, Érica, a gente trata isso. E daí cheguei no hospital para o meu pai e falei, pai, conheci uma professora, ela sabe que atua nessa área, ela conhece pouco, porém não tem pessoas que trabalham aqui, tem um curso em Curitiba, eu falei. Se o pai me pagar esse curso, eu vou. O pai tonto, assim, usava ainda umas coisas assim para não enxergar ninguém, preferia ficar no escuro. O pai falou, pode ir, faz Fala o a verdade, curso. aproveitou um pouquinho a situação. nem consegui, porque o curso foi direto ali, Pai, eu vou então, vou para Curitiba, faço o primeiro curso e volto para tratar o pai. E assim foi. Eu fui a Curitiba na época, que era onde existia esse curso de fisioterapia vestibular ou reabilitação vestibular. E daí fiz o primeiro curso, voltei, tratei meu pai na época e engatei o TCC, engatei toda essa parte de estudo nessa área também. E a mesma professora me falou, Érica, temos um livro na biblioteca falando sobre isso, apenas. Olha só. Um livro, isso há 10, 11 anos atrás. Eu disse, não tem problema, eu vou estudar, porque realmente a situação que o meu pai passou, eu não quero que nenhuma outra pessoa passe. Então foi essa a escolha dessa área. Claro, a nossa profissão e essa área de atuação, ela vem realmente num grande progresso. No ano passado surgiu a primeira pós em fisioterapia vestibular. E até então, durante 10 anos, todos os cursos que teve no Brasil, fui um curso também para a Argentina,
né? Realmente estudar, entender o labirinto, o porquê dessas tonturas, como se trata, né? E hoje eu tenho a certeza assim, que eu escolhi, né, uma das minhas áreas de atuação, e eu sou muito feliz em tratar os meus pacientes com tontura, com desequilíbrios, com alteração nesse sistema vestibular. Agora, Érica, tu também és professora na Unesc. A Unesc hoje já dispõe dessa especialidade? Sim, a Unesc, sim, sempre, né, muito de portas abertas para estudos, para pesquisas. Por coincidência, esse ano teve um professor, né, que já faz parte muito tempo da instituição, que me convidou para montar um projeto de fisioterapia vestibular dentro da universidade. Exatamente 1 mês e meio estamos em teste, né? Acredito eu que para o semestre que vem a gente venha com novidades para tratar a população aqui da região, né, no atendimento via Unesc, via Sistema Único de Saúde, e tenho certeza que a gente vai conseguir, né, melhorar a qualidade de vida dessas pessoas que não têm acesso também, né, ao atendimento particular, um tratamento realmente bem direcionado. Então, por muitas vezes, a gente não consegue ofertar de forma gratuita, mas pela universidade, sim, a gente terá esse serviço à disposição da população. Ô, Érica, me diz uma coisa, então, o que é a fisioterapia vestibular? Então, o sistema vestibular, né, é um sistema que nós temos dentro do ouvido interno. Então, está aqui, orelha, região externa, e internamente nós temos o sistema vestibular, formado por esse, né, labirinto, o famoso labirinto, né, e dali que vem a palavra labirintite, né, que todo mundo acaba associando. E depois eu vou explicar um pouquinho mais sobre a labirintite. Mas o sistema vestibular, ele é formado pelo labirinto e nele, né, ele possui diversas funções. Ele estabiliza a nossa imagem na retina, para que a gente consiga movimentar a cabeça e enxergar. Ele nos mantém em equilíbrio, ele faz associação do movimento, né, com a nossa caminhada, enfim. E a fisioterapia vestibular, então, ela trata dessas disfunções do sistema vestibular, do sistema do labirinto. Isso inclui, né, tontura, vertigens, desequilíbrios, instabilidade postural, cinetose, né, para quem não sabe, né, não sabe o nome, mas certamente conhece alguém que passe por isso, que é aquele enjoo em automóvel, o enjoo quando vai viajar no navio, num barco, né, eu não consigo andar de barco, por quê? Tenho mal-estar, é a alteração do labirinto. A fisioterapia consegue atuar também nesta área, tá? Então, a fisioterapia vestibular trata disso, dessas disfunções, tá? E sempre pensando na funcionalidade, é isso que a fisio faz, né? A gente pensa na função do paciente diante da sociedade. Esse é o objetivo da fisioterapia vestibular? Esse é um dos objetivos, né? A fisioterapia vestibular, ela é muito individualizada. Existem vários tipos de tontura, né? Cada paciente ele chega com uma queixa, nem sempre a gente consegue fechar o diagnóstico na primeira sessão, o diagnóstico, digo, cinético funcional, né? Porque muitas vezes esse paciente também ele vem de um médico já com o diagnóstico fechado, com exames, né? Então acaba acontecendo todo esse processo, às vezes vindo de algum colega médico, ou muitas vezes nós somos o profissional de primeiro contato. E tá tudo bem, porque o fisioterapeuta ele é capaz também de avaliar e de conseguir identificar isso, né? Mas eu sempre digo para as pessoas, né, e para os meus alunos, a gente tem que saber até onde o fisioterapeuta pode chegar. Nem tudo é labirinto, nem toda tontura é labirinto. Tem tontura que a gente fala que é de origem central. O que isso significa? Não tem nada a ver com labirinto, pode ser algo do cérebro, pode ser alguma doença neurodegenerativa, alguma doença de outra origem. Isso é muito importante. Então, nem toda tontura é labirintite, nem toda tontura é de origem de labirinto, tá? E essa é a nossa atenção. Se é central, em primeiro lugar, eu sempre explico para o paciente, eu não vou, né, nem sempre salvar todos os meus pacientes, e ninguém, né, a gente não veio para o mundo também para ser o Deus, né, já existe um Deus maior, mas a gente tem que saber direcionar. E quando eu vejo que esse paciente não é para mim, eu digo, não, eu vou encaminhar para um colega, né, neurologista, ou um otorrinolaringologista, algum outro tipo de médico, justamente para trabalhar em equipe, para a gente tentar solucionar, né, ou tentar chegar realmente numa conclusão o porquê dessa tontura, né? Da onde que vem essa tontura. Muito bem, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Pergunte ao Doutor. A minha convidada de hoje é a Érica Salvaro, ela que é pós-graduada em fisioterapia vestibular e também mestre em ciências da saúde.
Rápido intervalo comercial e a gente já volta com o Pergunte ao Doutor. Aliás, se você perdeu parte dessa entrevista, acesse o nosso portal pergunteaodoutor.com.br, agora com muito mais conteúdo para você, e também o nosso canal no YouTube Pergunte ao Doutor. É rapidinho, a gente já volta. O que você vê quando olha para o Hospital São José? Qualidade, tradição e décadas de cuidado com a saúde. Além da experiência, o hospital se diferencia pelo moderno centro cirúrgico, um espaço amplo, seguro e com equipamentos de alta tecnologia para realizar das mais simples até as mais complexas cirurgias, aliado aos melhores profissionais e com sala confortável para a recuperação completa do paciente. Hospital São José, completo e inovador para acolher você. Muito bem, já estamos de volta com o Pergunte ao Doutor e a minha convidada de hoje é a Érica Salvaro, ela que é pós-graduada em Fisioterapia Vestibular e também mestre em Ciências da Saúde pela Unesc, professora da Unesc. Érica, e hoje nós estamos falando sobre tontura especificamente. Érica, qual o principal público atendido? Então, nós, há um tempo atrás, a gente recebia pacientes, realmente como foi na sua introdução, mulheres, principalmente, acima aí de 60 anos. Porém, um dos motivos que causa a tontura hoje é toda a questão psicossomática. Estresse, ansiedade, preocupações, né? Uma gama de fatores que os jovens também estão passando. E digo também até as crianças com uso de telas, às vezes muita exposição. Isso faz com que a gente tenha um público hoje bem heterogêneo, tá? Eu atendia um público mais idoso há uns anos atrás. Hoje meu público mudou. Eu atendo crianças, eu atendo jovens adultos, homens, mulheres, de todas as idades, tá? Isso realmente mostra que o labirinto, ele é uma estrutura que acaba sendo utilizada, né, e sentida, digamos assim, por todos, né, por todas as idades. Agora, Érica, qual o papel do fisioterapeuta e a equipe multidisciplinar? A fisioterapia, né, ela vem num processo de evolução, sempre digo assim. Graças a Deus. Ainda bem. E toda evolução, a gente precisa ter, né, pessoas ao nosso lado também para que isso seja, né, cada vez melhor. E a equipe multidisciplinar hoje, no tratamento da tontura, da vertigem e das alterações do labirinto, é de extrema importância, porque nem sempre o paciente chega para mim somente com a queixa de tontura. Ele vai chegar, mas eu estou muito ansioso, estou entrando numa depressão. E eu não consigo trabalhar a depressão, eu não sei trabalhar a ansiedade. Quem sabe? O profissional para essa área. Né? Então, uma equipe multidisciplinar é extremamente importante hoje, eu digo em todas as áreas de atuação. Né? Muitas vezes, esse paciente, quando é uma crise aguda de 1 semana, 2 semanas, ok, nem afetou tanto a qualidade de vida. Agora, tem pacientes que passam 5 anos da vida com tontura e já estão num nível realmente de depressão muito grave. Por quê? Tá sem sair de casa, tem medo de dirigir, não tem mais vida social. Aí chega para mim, ok, vou reabilitar o labirinto, vou tratar o labirinto. E depois? Como que eu vou inserir essa pessoa? Como que eu vou chegar para ele e vou dizer, não, ok, seu labirinto está bom, pode retornar às suas atividades? Não. Esse paciente não consegue. Esse paciente passou agora os últimos anos da vida sem se movimentar, com medo do movimento. Eu não consigo, eu estou bem, eu só não posso abaixar a cabeça. Não, você não está bem, não está bem. E tem pacientes que são tão típicos que eles chegam, eu sempre brinco, né? Parece um robozinho. Chega, senta, mexe para lá, mexe para cá, tudo em bloco. É um medo, né? E esse medo, ele tem que ser trabalhado. Claro, eu vou dar exercícios, eu vou dar estímulo para que isso, né, se resolva, porém, a ajuda de outros profissionais é de extrema importância, tanto dos médicos, psicólogos, enfim, é uma gama, nutricionista, porque às vezes a dieta desse paciente também afeta essa tontura. Com certeza. Né? Érica, o que é e quais as principais causas da tontura? A principal causa hoje, né, a principal tontura, digamos assim, ela se chama VPPB, vertigem posicional paroxística benigna. É o que mais acomete a população, tá? Não é a famosa labirintite. Eu já puxo, né, aí um parênteses para explicar. Labirintite é a inflamação do labirinto,
né? E essa porcentagem é mínima. Essa doença é rara de acontecer. Porém, de muitos anos se fala em labirintite. Eu tento explicar para o meu paciente. É que qualquer tonturinha a pessoa já associa a labirintite, né? Perfeito, mas nem toda tontura é labirintite. É isso que eu tento explicar, né? Isso que a gente também vai aos poucos, né? Tirando, né? Essa máscara, digamos desmistificando, assim. né? Exato, e mostrando realmente o labirinto. Então, essa VPPB, que é essa sigla, é uma vertigem, vamos supor, posicional. É quando o paciente chega, a primeira fala dele é o seguinte: quando eu vou mexer a cabeça eu sinto tontura, quando eu vou abaixar, quando eu vou levantar, quando eu vou virar na cama. Essa semana, por coincidência, né, são tantas histórias lindas que a gente recebe, e uma senhora falou que faz 2 anos que ela não consegue abraçar o marido quando ela vai deitar. Por quê? Porque ela não conseguia virar para o lado direito. E não é a primeira história desse tipo que eu escuto, né? De abraçar, enfim, de não conseguir virar na cama. E eu perguntei para ela, mas o porquê que a senhora não consegue virar? Não, minha filha, mas se eu virar me dá muita tontura, né? E daí começa a girar, e daí eu vou vomitar, e daí eu não consigo mais, parece que eu vou morrer, porque é essa sensação. Porque muitos pacientes que têm tontura, eles vão para onde? No pronto-socorro. Exatamente. Né? Achando que estão infartando, que estão tendo um AVC, porque realmente o sintoma de tontura é horrível, né? E ela me disse, eu já estou acostumada, eu já disse para o meu velhinho, eu nunca mais vou conseguir dormir pro lado direito, né? E essa tontura, esse tipo de VPPB é exatamente assim, essa é a queixa do paciente. E a VPPB a gente trata com manobras de reposição canalicular, que a gente fala, ou reposição de cristais. Eu não sei se algumas pessoas já ouviram, mas nós temos cristais dentro do ouvido, né? Estão aqui os cristalzinhos, né? E esse efeito, né, 3D mostra exatamente o cristal. O cristal, ele não pode estar nos canais, ele precisa estar somente numa região, né, mais no trículo ou sáculo, que são regiões específicas do labirinto. E daí, quando a pessoa tem essa VPPB, significa que o cristal deslocou. Enquanto o cristal não for recolocado, não for reposicionado, o paciente persiste com a tontura. E a tontura no movimento, porque movimentou a cabeça, o labirinto caminha junto, que é o normal, que é o típico, né? E o cristalzinho fora faz com que o paciente sinta essa sensação de tontura. E são variados sintomas, né? Tontura, é rotatória, não é rotatória, vem com vômito. Érica, parece que afetou a visão, ok, pode afetar, porque nós temos uma ligação direta, né? Que é o RVO, reflexo vestíbulo ocular, que faz essa ligação. Então, existem diversos tratamentos. Quando é VPPB, a gente trata com manobras de reposição. Quando são outros tipos de doença, por exemplo, doença de Meniere, neurite vestibular, a própria labirintite ou outras disfunções do labirinto, nós temos uma gama também de exercícios Seriam vestibulares. outros tipos de tonturas. Outros tipos de tontura. Por isso que eu digo, a avaliação é essencial. A gente precisa diferenciar. Porque se eu fizer exercício com um paciente que tem cristalzinho fora ou solto, meu Deus, eu vou desencadear uma crise desnecessária no meu paciente. E é um paciente que vai dizer, não, nunca mais vou lá, porque imagina, ela fez eu movimentar a cabeça e eu senti tontura. E justamente não é o ideal. Primeiro reposiciona, depois a gente vai para um outro tipo de tratamento se necessário. Ou aquele paciente que não tem cristal. Ele não tem cristal fora, está tudo posicionado. O que a gente faz? Exercícios de adaptação, de habituação, de compensação vestibular. Né? No geral, são exercícios com bolinha, com movimentos de cabeça, com estímulo visual. A gente usa muita tecnologia hoje a nosso favor. Nós temos, né, um óculos 3D e nisso a gente coloca o paciente em situações reais, né, recebendo esse estímulo visual. A gente consegue usar a TV, usar listras, usar vários equipamentos e materiais justamente para exercitar essa parte do labirinto que está com essa disfunção. Né? Temos a hipofunção, que também é bem comum nesses pacientes que possuem tontura a longo prazo, e daí sim, exercício é bom, né? Mas eu sempre digo, a gente tem que saber o momento certo de fazer o exercício. Enquanto o cristal não está posicionado, não tem por que entrar com exercício, aí persiste uma tontura, né, que o paciente acaba sofrendo com isso. Muito bem, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Pergunte ao Doutor. A minha convidada de hoje é a Érica Salvaro, ela que é pós-graduada em fisioterapia vestibular e também mestre em ciências da saúde. No programa de hoje estamos falando sobre tontura. Perdeu parte dessa entrevista? Acesse o nosso portal pergunteaodoutor.com.br e o nosso canal no YouTube Pergunte ao Doutor. Rápido intervalo comercial
e a gente já volta. Esse esporte é fantástico para a saúde. O ciclismo melhora o fôlego, reduz colesterol, controla melhor diabetes e hipertensão. Não causa impacto articular. Melhora o retorno venoso pelo trabalho das panturrilhas, funcionando como um coração auxiliar. É uma forma saudável para emagrecer. Que bom, né? E acima de tudo, proporciona um bem-estar incrível. Agora um conselho. Mantenha sua bike com boa sinalização e manutenção para evitar acidentes. E use sempre o capacete. Ô vó, quando que a gente pedala, o que acontece? A nossa saúde e a do planeta andam juntas. Quando a gente forma em odontologia, né, a gente é treinado para ser dentista, né? Mas quando você sai, a realidade do mercado se torna outra. Eu estava num processo de expansão do consultório e surgiu essa oportunidade de pegar uma linha de crédito do Unicred, e essa linha de crédito também já me passaram algumas informações relacionadas à educação financeira. Então isso foi bem inovador, bem diferente. Quando você tem o conhecimento, você tem confiança naquilo que faz, né? Então fica mais fácil você expandir, crescer, melhorar seus resultados, enxergar novos horizontes. Venha para a Unicred, aprenda mais sobre educação financeira e construa uma vida mais próspera. Muito bem, já estamos de volta com o Pergunte ao Doutor e a minha convidada de hoje é a Érica Salvaro, pós-graduada em Fisioterapia Vestibular e também mestre em Ciências da Saúde. No programa de hoje, estamos falando especificamente sobre tonturas. Érica, tu já falaste um pouquinho sobre a questão dos tratamentos. E sobre o tempo de tratamento, como ocorre? Então, né? O tempo de tratamento também é muito variável, digamos assim. Depende de pessoa para pessoa. Depende da pessoa e depende da doença que tem no labirinto. Eu sempre digo assim, uma VPPB, tem pacientes que eu vejo uma vez no consultório. Uma única vez? Uma única vez. E às vezes meus alunos perguntam, mas professora, só uma vez? Professora, né, não tem muito contato? Eu digo, pelo contrário. É aquele paciente que ele ficou tão bem, né, ele não retorna mais, mas ele me encaminha mais 10. Porque justamente, para uma VPPB, às vezes uma sessão, né, já é resolutiva, digamos assim. E para outras doenças, claro, a gente tem um tratamento às vezes um pouco mais longo, mas não é aquela coisa longa de 30 sessões, 50 sessões. Eu tive um caso de um padre. O padre vinha, né, com a roupa assim, né, pós-missa, enfim, e ele chegou para mim já feito 40 sessões de fisioterapia vestibular. Puxa né? vida. E eu disse, mas padre, o que o senhor fazia? Aí ele, né, tentou descrever, tentou me mostrar, e realmente eu digo, não, vamos caminhar por um outro caminho, né? Vamos fazer de maneira diferente. Acho que o padre ficou comigo 4 sessões. Em 4 sessões o padre estava sem tontura. Olha sem só. tontura. Né? Então eu sempre reforço, o diagnóstico ele tem que ser preciso, justamente para a gente entender o que fazer, quanto tempo eu vou precisar, né? E, posteriormente, o que fazer se caso retornar. Agora, Érica, existem diagnósticos mais difíceis? Existem, por isso, né, eu sempre procuro ou tento discutir esses casos mais difíceis com uma equipe multi aí, né? Existem casos de tontura que o paciente chegou, é uma tontura, Érica, sim, muito parecida com uma vertigem posicional, e eu fiz o teste, deu positivo, mas gerou uma certa dúvida, e daí eu pedi um encaminhamento e era um tumor na cabeça, por exemplo. Né? Ele estava realmente tendo uma VPB, porém por um outro motivo, né? E tem casos de tonturas que só resolvendo o labirinto também não vai adiantar. A gente precisa ir um pouquinho mais além. A parte de exames complementares, parte sanguínea tá ok? As vitaminas, os nutrientes, tá certo? Não, tá com uma baixa da vitamina D, que agora é uma vitamina bem discutida, né, nesse campo da tontura. Se o paciente tá com uma vitamina D um pouco baixa ou muito baixa, ele melhora hoje, daqui 2 semanas ele tá em crise de novo.
né? Então a gente precisa sempre ir buscando além, às vezes até do próprio labirinto. Tem casos difíceis realmente da gente trabalhar, mas esses são os mais desafiadores, né? E o que nos movem sempre a estar estudando e buscando realmente alternativas. Érica, é comum quem sofre com tontura sentir medo de se movimentar? É bem comum, né? E para a gente convencer esse paciente que ele precisa movimentar também é bem difícil, né? Porque eu faço todos os testes, eu peço para o paciente se movimentar, né? Depois da sessão, quando a gente já está num nível que já pode movimentar. E mesmo eu mostrando, né, e fazendo ele se movimentar, eu sei que às vezes ele vai chegar em casa e não vai querer fazer. Mas eu digo, aos pouquinhos, né? Vai inserindo, começa a inserir algum movimento que não vai te gerar tanto medo, mas vai te dar confiança para ir progredindo, para ir dar um passinho a mais, né? Isso é muito interessante, porque depois eles chegam, eles me contam histórias, fui molhar o quintal, e daí eu fazia um movimento com a mangueira e com a cabeça, eu digo, ok, ótimo. Aí fora os vídeos que a gente recebe de pacientes, né, os esposos, os maridos, enfim, filmam, né, eles se movimentando, assim, é uma área muito, muito gratificante de atuar. Ô, Érica, e ao perceber o início de uma crise, o que fazer? O que fazer? Isso é muito importante, né? O primeiro é manter a segurança da própria pessoa. Percebeu que tá dirigindo, por exemplo, deu uma tontura, encosta o carro e ali fica, né? No local seguro. Tá caminhando, tá em pé, senta, não tem onde sentar? Senta no chão. Porque muitas vezes a tontura, quando ela vem, ela não avisa, né? Ela pode dar uns sinaizinhos às vezes, mas se é uma crise intensa, vai derrubar a pessoa. E muitas vezes o paciente cai, fratura, né, tem um trauma na cabeça, enfim. Então a segurança do paciente, eu sempre digo, é primordial. Sentiu tontura? Senta, mantém a cabeça reta, o olhar para frente, fixo, olhando num ponto, né? Esse negócio de fechar o olho, mas eu vou para um quarto escuro, doutora, eu quero não enxergar, parece que se eu fechar os olhos me alivia. É uma enganação, digamos assim, né? Para o labirinto, ele está lá no escuro. A partir do momento que a pessoa abrir o olho, ele vai estar lá girando novamente. Então, mantém o olhar fixo para frente, olhos abertos, num local seguro, né? Tem alguns alimentos que, por muito tempo, a gente, né, comenta com os pacientes para evitar. Ainda está em bastante discussão, mas eu gosto, né, de relembrá-los, que é o uso excessivo de café, né, de estimulantes, por exemplo. Isso entra Coca-Cola, isso entra chocolate e outros alimentos ricos em açúcares também, eles mexem no labirinto. Então eu sempre digo assim, naquela semana que está com sintomas ou naquele dia que está ruim, evita estimulantes, né? Evita dar estímulo realmente para uma estrutura que ela não está com a função totalmente, né, preservada. Agora, Érica, uma outra questão, nem toda tontura chega a provocar um desequilíbrio, né? Exato, são duas coisas distintas, por mais que é da mesma região. Tem pessoas somente com desequilíbrio. E daí a gente faz todo um trabalho de equilíbrio, né, de melhora dessa instabilidade. E tem pessoas que não têm desequilíbrio e é uma tontura, parece que é uma coisa dentro da cabeça, parece que é o mundo que gira. Isso a gente consegue, né, designar realmente e trabalhar isoladamente na sessão. Agora, Érica, então, para finalizar nossa entrevista, tontura e medicamento combinam? Então, combinam quando vem de um médico, né, realmente instruído e sabendo lidar com aquela situação. O que eu sempre chamo a atenção dos meus pacientes, automedicação não. Mas a vizinha da tia, da prima tomou um remedinho lá, daí eu tomei, daí eu, né, mantive essa medicação. Não! Esse é um erro do nosso país. A automedicação no Brasil ela é altíssima. E isso faz com que a pessoa não tenha qualidade de vida, ou ela fica dependente daquela medicação, né? Então, ok, veio de um colega médico que pediu para tomar 30 dias, 60, enfim, uma semana, tá tudo certo. E se eu às vezes não concordar com essa conduta, eu ligo, eu converso, doutor, de repente vamos tentar, vamos testar. E os médicos são super abertos. Agora, automedicação não combina. Eu sempre digo, por favor, não maltrata mais o labirinto do que ele está. Porque a maioria das tonturas ali, a gente não precisa medicar. Tá? A gente precisa realmente fazer o tratamento. E muitas vezes chega um labirinto para mim que é tão medicado que ele já está com ototoxicidade, que a gente fala, já está tóxico. E daí é um tempo para liberar essa toxicidade para depois a gente conseguir atuar. Então, né, medicação só quando com receita médica e realmente com uma informação, né, e não automedicação.
Muito bem, no programa Pergunte ao Doutor de hoje eu tive o prazer de conversar com a Érica Salvaro, ela que é pós-graduada em fisioterapia vestibular e também mestre em ciências da saúde. Érica, muitíssimo obrigado por ter aceito o nosso convite e tirar todas as dúvidas do nosso telespectador. Eu que agradeço, eu adoro falar sobre essa área, né? Realmente uma paixão. E espero por muito tempo ainda atuar e ajudar as pessoas, né, que sofrem com tontura, com alterações no labirinto. Então, muito obrigada. Parabéns e sucesso. Obrigada. E o programa Pergunte ao Doutor vai ficando por aqui. Se você quiser rever essa e outras entrevistas, acesse o nosso portal pergunteaodoutor.com.br, agora com muito mais conteúdo para você. O nosso canal no YouTube, Pergunte ao Doutor, aproveita, vai lá e te inscreve. Toda semana uma entrevista inédita para você. Lembrando sempre que estamos no ar em nome de Hospital São José, Miocori Cardiologia, Gastromédica Instituto Castelã, Unicred, Urque Diagnósticos, Laboratório Búrigo, Fábio Cancelier Clínica Integrada e Dr. Eduardo Martins, Transplante Capilar. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e até semana que vem com mais um Pergunte ao Doutor, o canal direto para a sua saúde. Até lá! Pergunte ao Doutor. Oferecimento Hospital São José. Completo e inovador para acolher você. Miocori Cardiologia. Seu coração é nossa prioridade. Gastromédica Instituto Castelã. A sua saúde na medida certa. Unicred. Unidos somos Premium. Urque Diagnósticos. Há mais de 30 anos crescendo com saúde. Laboratório Búrigo. Pode confiar. Fábio Cancelier. Clínica Integrada. E Dr. Eduardo Martins. Transplante Capilar. Restaurando sua autoestima a cada fio.